Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Todo mundo aí na paz, na boa, se cuidando? Boa, queridos. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de gramática, falando da formação de palavras. Então, na nossa última aula, a gente falou sobre a estrutura das palavras, sobre os pedacinhos que formam as palavras, os elementos mórficos, os morfemas, tá certo? Agora a gente vai começar a falar sobre a formação das palavras na língua portuguesa, falando especificamente de dois processos, a composição e a derivação, que são os processos que mais geram palavras na língua portuguesa. Tudo certo? Então, vamos lá? Formação de palavras, composição e derivação. Turma, a composição e a derivação são os processos básicos que mais geram palavras novas na língua portuguesa. Então, o nosso foco de atenção hoje está nesses dois processos, composição e derivação. Nós chamamos de composição o processo de formação de palavras que envolve a junção de palavras simples. Então, a palavra que é formada por um único radical, nós chamamos de palavras simples. Tem milhares na língua portuguesa, né? Casa, teto, chão, parede, substantivos simples, esses exemplos que eu dei, palavras simples, beleza? As palavras compostas, as palavras formadas por composição, são aquelas que têm duas ou mais palavras simples envolvidas em seu processo de formação. É importante que você perceba, quando a gente tem uma palavra formada por composição, as palavras reunidas geram um sentido novo. Pé, de e moleque, certo? Pé, partezinha do corpo, moleque, termo informal aí para jovem. Quando eu falo pé de moleque para me referir ao doce, as palavras pé e moleque perdem o seu sentido original e juntas formam uma palavra com sentido novo, né? Formam uma palavra composta. Então, composição, junto palavras para formar uma palavra nova. A gente pode fazer composição de dois jeitos, por justaposição e por aglutinação. É a questão fonética, é a integridade fonética das palavras simples dentro da palavra composta que vai definir se houve justaposição ou aglutinação. É fácil de entender. Olha aqui. A composição por justaposição acontece quando eu junto palavras e essas palavras reunidas aparecem inteiras do ponto de vista fonético, tem todos os seus sonzinhos pronunciados na palavra nova, tá certo? Independentemente de ter hífen ou não, de serem separadas ou não. Então olha aqui, beija-flor, beija, a forma verbal beija está pronunciada inteiramente, assim como flor, certo? Beija-flor é uma palavra composta por justaposição. Beija e flor apareceram inteiras na formação dessa palavra nova. Assim como em porco-espinho, girassol. Repara que girassol é junto, não tem problema. Gira está foneticamente inteira, sol está foneticamente inteira. O acréscimo do S foi exatamente para permitir que o som da palavra sol estivesse garantido. Então aqui a gente também tem uma palavra composta por justaposição. Amor perfeito, pé de moleque, como eu falei, repara lá, pé de moleque não tem hífen, são três palavrinhas, uma palavra composta, beleza? Então, composição por justaposição, junto palavras, e as palavras que reuni aparecem inteiras, têm todos os seus fonemas pronunciados. Já na composição por aglutinação, uma das palavras, pelo menos, pode ser que sejam as duas, perde algum fonema, não é pronunciada na sua integralidade. Então, olha aqui, pontiagudo, ponta, agudo. O A do ponta foi perdido, foi até trocado pelo I, né? Então, pontiagudo é uma palavra composta por aglutinação. Juntei palavras e houve perda aí de morfema, ou melhor, houve perda de fonema, beleza? Então, olha aqui, aguardente. Repara que um dos sons de A foi embora. Água ardente virou aguardente. Houve perda de um dos fonemas A, composição por aglutinação. Boquiaberto, boca, perdeu o sonzinho do A, boca, ficou boquiaberto. Composição por aglutinação. Planalto, plano, perdeu o fonema O, plano alto, planalto. Composição por aglutinação. Fidalgo, filho de algo. Aí houve várias perdas fonéticas, né? Fidalgo, filho de algo. Composição por aglutinação. Então,
Composição, junto palavras para formar uma palavra nova. Composição por justaposição, as duas ou mais palavras estão inteiras na palavra nova. Composição por aglutinação, uma das palavras que formou uma palavra nova perdeu algum elemento. Beleza? Composição, justaposição, aglutinação. Agora a gente vai falar então de derivação. Queridos, derivação acontece quando uma palavra primitiva gera uma palavra nova. Primitiva é a palavra que não vem de nenhuma outra, tipo lua, menina, cidade. Derivadas são as palavras que vêm de uma outra. Pedreiro, que é derivado de pedra, por exemplo. Então, derivação, processo de formação de palavras, que ocorre quando uma palavra deriva, vem de uma palavra primitiva. Beleza? A derivação prefixal acontece quando eu coloco um prefixo numa palavra primitiva. Então, moral é uma palavra primitiva. Imoral é uma palavra formada por derivação prefixal, porque eu coloquei o prefixo i na palavra primitiva moral. É o que acontece em desligar, prefixo des no verbo ligar, em refazer, prefixo re no verbo fazer, em culto, prefixo in no adjetivo culto, compartilhar, prefixo com no verbo partilhar. Repara que os prefixos não mudam a classe original da palavra. A palavra primitiva era verbo e continuou verbo, a palavra primitiva era adjetivo e continua adjetivo. O que o prefixo faz é agregar um sentido novo. Desligar, contrário de ligar. Refazer, fazer de novo. Inculto, contrário de culto. Compartilhar, partilhar em conjunto com. Beleza? Queridos, então derivação prefixal, prefixo em palavra primitiva. A derivação sufixal acontece quando eu acrescento um sufixo a uma palavra primitiva. Um pedacinho de palavra depois da palavra primitiva. Então, pedra, pedre, que é o radical, ero, que é o sufixo, pedreiro, derivação por fixação, derivação sufixal. O sufixo ero, nesse caso, está indicando profissão, pedreiro, engenheiro e por aí vai. Turma, o sufixo, além de agregar um sentido novo, pode modificar a classe da palavra original. Olha aqui, salvação vem do verbo salvar, acréscimo do sufixo são. Salvação é um substantivo. Então, são é um sufixo que forma substantivos a partir de verbos. Salvação, participação. Certamente vem do adjetivo certo. Adjetivo certo, acrescentei o sufixo mente. O sufixo mente forma advérbios a partir de adjetivos. Felizmente, certamente. Barbear. Barbear vem de barba. O sufixo ear formou um verbo derivado do substantivo barba. Lealdade. O sufixo dade formou um substantivo a partir do adjetivo leal. Então, derivação sufixal acrescenta um sufixo a uma palavra primitiva. E quando eu faço isso, além de agregar um sentido novo, eu posso modificar a classe da palavra. Beleza? Aí, o que é derivação prefixal e sufixal? Na verdade, derivação prefixal e sufixal é quando eu junto os dois processos anteriores. Então, a palavra tem tanto derivação prefixal como também derivação sufixal. É o caso de deslealdade. Tem desleal, e tem o dade, lealdade. Derivação prefixal e sufixal. É o que acontece em infelizmente. Palavra primitiva é feliz. Infeliz, infelizmente. É o que ocorre em anormalidade. Palavra primitiva normal. Anormal, anormalidade. É o que ocorre em desfavorável. Favor é a palavra primitiva, favorável, desfavorável. Certo? Então, derivação prefixal e sufixal é o acréscimo não simultâneo do prefixo e do sufixo. Na derivação parassintética, também tem prefixo e sufixo. Só que o acréscimo é simultâneo. O que isso quer dizer? Que a palavra nova só existe quando o prefixo e o sufixo estão lá juntinhos. É o caso de ensurdecer. Tem o adjetivo surdo como palavra primitiva. Aí, em, prefixo, e ser, sufixo, formei ensurdecer. É o que acontece em anoitecer, vem de noite. Coloquei o prefixo a e o sufixo ser. Anoitecer. Aterrorizar, vem de terror. Prefixo a, sufixo isar. Avermelhar, vem de vermelho. Prefixo a, sufixo ar. Professor, como que eu vou saber diferenciar prefixal e sufixal de parassintética se nas duas tem prefixo e sufixo?
Turma, segura aí a hashtag dica do Rodolfão. Para diferenciar derivação prefixal e sufixal de derivação parasintética, o que você tem que fazer é verificar se o prefixo e o sufixo são simultâneos. Professor, como que eu verifico se o prefixo e o sufixo são simultâneos? Tirando o prefixo. Porque se eles são simultâneos, se eu tirar um deles, a palavra deixa de existir. Se for não simultâneo, se eu fiz em duas etapas, se eu tirar o prefixo, a palavra continua existindo. Então olha aqui, infelizmente. Eu fiz infelizmente em duas etapas. Tinha feliz. Eu fiz infeliz e depois eu fiz infelizmente. Isso é derivação prefixal e sufixal. Então olha como vai dar certo. Tirei o in. Felizmente existe? Sim. Tirei o prefixo, a palavra continua existindo. Derivação prefixal e sufixal. Anormalidade tem prefixo e sufixo. Tirei o a. Normalidade existe? Sim. Derivação prefixal e sufixal. Inaceitável tem prefixo e sufixo. Tirei o in. Aceitável existe? Sim. Derivação prefixal e sufixal. Agora, quando tem prefixo e sufixo, mas caso eu tire o prefixo, a palavra deixa de existir, indica que o prefixo e o sufixo são simultâneos. A retirada de um deles mata a palavra. Então, entardecer, tirei o en. Existe tardecer? Não. Derivação parasintética. Subterrâneo, tem sub e ânio, né? Vem de terra. Tirei o sub. Existe terrâneo? Não. Derivação parasintética. Anoitecer, tirei o a. Sobrou anoitecer. Existe anoitecer? Não. Derivação parasintética. Então, para diferenciar a derivação prefixal e sufixal da derivação parasintética, eu vou verificar se o prefixo e o sufixo são simultâneos ou não. Qual é a dica do Rodolfão para fazer isso? Apaga o prefixo. Se o que sobrou é palavra, prefixal e sufixal. Se o que sobrou não é palavra, derivação parasintética. Anotou aí? Ó, derivação regressiva. Turma, um verbo pode gerar um substantivo derivado. O substantivo derivado do verbo geralmente é feito por derivação sufixal. Salvar, salvação. Apagar, apagamento. Esses casos foram de derivação sufixal. Agora, às vezes acontece de o substantivo derivado do verbo ser feito pela troca do ar, er, ir verbal por uma desinência pelas letrinhas a, o ou e. Beleza? Quando eu troco o ar, er, ir do verbo por a, e e o para formar um substantivo derivado, eu tenho derivação regressiva. Por exemplo, qual é o substantivo derivado do verbo pescar? Não é nem pescação, nem pescamento. É pesca. Pesca é um exemplo de derivação regressiva. Eu troquei o ar verbal pelo a. Qual é o substantivo derivado do verbo atacar? Não é nem atacamento, nem atacação. É ataque. Troquei o ar pelo e. Derivação regressiva. Qual é o substantivo derivado do verbo pular? Não é nem pulamento, nem pulação. É pulo. Derivação regressiva. O que eu quero que você repare? Quando tem derivação regressiva, o substantivo derivado sempre é a ação de. Pesca é a ação de pescar. Ataque é a ação de atacar. Pulo é a ação de pular. Lembra sempre disso para não se confundir e, na hora de analisar, acabar cometendo equívoco. Então, o que é derivação regressiva? Quando o substantivo derivado do verbo, em vez de ter acréscimo de sufixo, troca o ar, er, ir pelo a, e e o. Derivação regressiva. Tá certo? Qual é o substantivo derivado do verbo regressar? Não é nem regressamento, nem regressação. É regresso. Troquei o ar pelo o. Derivação regressiva. Beleza? E aí, o último processo de formação por derivação, a derivação imprópria ou conversão. Tem dois nomes, mas é a mesma coisa. Derivação imprópria, conversão. Acontece quando eu mudo a classe original da palavra. A palavra é um substantivo e eu uso como adjetivo. A palavra é um verbo e eu uso como substantivo. Eu uso a palavra em uma classe diferente da classe de palavra original dela. Dá uma olhadinha aqui. Não. Não é um advérbio de negação. Quando eu falo, às vezes é bom ouvir um não, a anteposição do um transformou o advérbio não em substantivo. Usei o advérbio como substantivo, derivação imprópria ou conversão. Monstro.
A palavra monstro usualmente é um substantivo. Quando eu falo peguei um congestionamento monstro, eu transformei o substantivo monstro em adjetivo de congestionamento. O nome disso é derivação imprópria ou conversão. O ouvir é sinal de sabedoria. Ouvir é um verbo. Coloquei o artigo o antes, virou um substantivo. Derivação imprópria ou conversão. Então, mudei a classe original da palavra, derivação imprópria ou conversão. Quais foram os processos que a gente aprendeu hoje, então, de formação de palavra? Composição por justaposição e por aglutinação, derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Tá certo? Me procura aí depois se tiver dúvida. A gente ainda vai falar melhor sobre isso nas nossas aulas. Espero que vocês tenham compreendido bem. Na dúvida, lembra? Vai no slide do Rodolfão. Tchau, tchau!